Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos lá, pessoal. Olha só, nós vamos comentar aqui três falas do Lula que deram uma repercussão amplamente negativa. Ultimamente, as falas do Lula tendem a ter essa repercussão negativa. Olha só o que diz a primeira fala do Lula. Lula sobre vetos dos Estados Unidos. A ONU de 1945 não vale mais nada em 2023. Isso aí deu uma repercussão bem negativa. Provavelmente a ONU também não gostou dessas falas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a pedir nesta terça-feira pela reforma do Conselho de Segurança da ONU das Nações Unidas e disse ser inadmissível que não haja solução para o conflito no Oriente Médio. Lembrando que essas falas do Lula de crítica ao Conselho de Segurança são um tanto quanto complicadas. Vou te explicar. No último mês, o governo brasileiro foi quem presidiu o Conselho de Segurança da ONU. E aí o Brasil ficou tentando, por 3 ou 4 vezes, emplacar uma resolução pedindo para que Israel cessasse os ataques, dentre outras coisas. Foi infrutífera todas as vezes. Perdeu, foi derrotado em todas. Não conseguiu emplacar. E agora, o Brasil deixa o Conselho de Segurança da ONU sem ter feito absolutamente nada. Saiu assim, de uma maneira vexatória e vergonhosa. E agora, o Lula vem tecer críticas, dizendo que o mecanismo, o sistema da ONU é que está errado. E aí, ele disse o seguinte: a ONU de 1945 não vale mais nada em 2023. É por isso que a gente quer mudar a quantidade de pessoas e o seu funcionamento e acabar com o direito de veto, disse durante o programa Conversa com o Presidente. Conversa com o Presidente, para quem não sabe, é aquele tipo de live frustrada, aquele que faz todo início, toda terça-feira, onde não dá quase ninguém. Não adianta porque o apoiador do Lula não vai lá acompanhar as lives do Lula. Só serve mesmo para tirar essas frases que a gente vê que são assustadoras e a gente aqui tem conteúdo para discutir cada asneira, cada bobeira que é dita. A verdade é essa. Mas o ponto aqui é que eu teimo em dizer que eu concordo com o Lula, por razões diferentes, mas eu concordo com o Lula. O Lula diz que a ONU de 1945 não vale mais nada em 2023 porque o sistema, o mecanismo está errado. Primeiro ponto que a gente tem que lembrar para o Lula é que não existe uma STF a âmbito mundial para ajudar o Lula a mudar as regras no grito, não. Ali na ONU é diferente, vai ter que dialogar. Mas eu disse que eu concordo com o Lula em partes, não pelo mesmo motivo, mas concordo, é porque na minha visão, realmente a ONU hoje não vale mais nada em 2023. Porque é essa ONU que o presidente da ONU vai lá e faz uma menção desonrosa contra Israel, caça-briga com Israel, igual o Lula. É essa mesma ONU que pega o Irã, um país que faz atrocidades, sabe? Coisas absurdas com as mulheres e coloca esse país para presidir uma comissão de direitos humanos dentro da ONU. É essa mesma ONU que dá ao Brasil uma cadeira no Tribunal de Fiscalização da ONU, ou seja, na Comissão de Fiscalização da ONU. O Brasil gerindo o dinheiro público da ONU. Aí, meu amigo, realmente eu tenho que concordar com o Lula. A ONU já se perdeu. Mas os motivos pelos quais eu concordo com o Lula é que são diferentes. É isso. Mas pegou muito mal. Pode causar um conflito com a própria ONU? Sim, pode, mas não vai dar em nada, vai ser. É só uma fala mesmo que causou desconforto. Provavelmente vai ter uma nota da ONU dizendo: como assim, Lula? Como assim você me diz que não vale nada? Como por exemplo aqui, outra fala do Lula, a gente até já comentou no último editorial, mas a gente vai comentar de novo. O Lula comparou aqui Israel a um Estado terrorista. E aí sempre vem uma nota de repúdio. A Confederação Israelita diz que a declaração de Lula é perigosa. A Confederação Israelita do Brasil, CONIB, rebateu declarações do presidente Lula que tem equiparado as ações de Israel às do grupo terrorista Hamas. Segundo a representação máxima da comunidade israelita no Brasil, a comparação é equivocada e perigosa. Então, vocês precisam entender. Nós estamos num momento onde o antissemitismo, o que é o antissemitismo? O ódio aos judeus,
está eclodindo, está crescendo novamente. E aí tem um presidente da República que traz esse discurso antissemita, é contrassenso. E não é com esse discurso que o Lula vai conseguir ganhar o Nobel da Paz, inventando números ou aceitando números do Hamas para atacar Israel. Não é assim que a coisa funciona. Ontem, uma matéria do jornal Antagonista foi muito clara sobre isso. Lula usa dados pelo Hamas para atacar Israel. Pelo amor de Deus, não é assim que a coisa tem que funcionar. E nessa live com o presidente, que ele sempre faz, é cada pérola que sai. Então, assim, é mais ou menos aquele mentiroso de boteco, que conta uma mentirinha, a pessoa gosta, e a comparação foi boa, vocês viram, né? Conta uma mentirinha, a pessoa gosta, de repente ela aumenta a mentirinha, a hora que vê, ele tá falando as coisas mais escabrosas como se aquilo fosse verdade. E olha só, mais uma fala do Lula também, do antagonista, que o Daniel José comentou, eu já vou falar sobre o comentário dele. O antagonista: as preocupações de Lula com o gás de efeito estufa das bombas. Incêndios tem em outubro o pior mês na Amazônia, né? Incêndios tem pior outubro de sempre na Amazônia. E aí, o Daniel José ele escreveu o seguinte: parece piada. Com recorde de incêndio na Amazônia, o Lula está preocupado com o gás de efeito estufa liberado por bombas de Israel. Com recorde histórico de incêndios na Amazônia, Lula está preocupado com o gás de efeito estufa, que as armas de Israel causam contra o Hamas. Pelo amor de Deus, esse é o tipo de coisa que a gente fala, tá faltando sanidade. Aí já tá partindo para falta de sanidade. Num lugar, numa situação onde tá morrendo, sim, civil, ninguém nega isso. O próprio Hamas usa os civis como escudo humano. O Hamas usa os civis como uma barreira de proteção e está tendo baixa sim dos civis, ninguém nega isso, seria negar a realidade, mas culpa do próprio Hamas que está levando essa guerra a um nível deplorável. Tanto é que o pessoal acusa tanto Israel. Hoje, o chanceler de Israel soltou uma nota dizendo que mandaram respiradores e incubadoras para Gaza. Presta atenção. Israel, que é o monstro, na visão do Lula, genocida, é o monstro terrorista, está mandando para Gaza respiradores e incubadoras para cuidar do povo de Gaza, do povo palestino. Hamas intercepta e sei lá o que acontece com isso no meio do caminho, porque o Hamas construiu as suas bases dentro ou embaixo dos hospitais. Tem noção do quanto esse tipo de gente é deturpado psicologicamente? Ou pior, é terrorista mesmo? A palavra certa para falar é terrorista. Vamos lá, mais uma matéria que a gente precisa discutir com vocês. Essa do valor econômico. Quem estava com saudade disso já pode começar a matar saudade, porque você vai ter que bancar agora estatal. Após 8 anos, não é coincidência, Tesouro pode ter que bancar o prejuízo de estatais, ou seja, depois de um momento em que teve recorde de lucro das estatais, inclusive a Petrobras, agora nós vamos ter que bancar a Petrobras e outras estatais com dinheiro do nosso bolso. Traduzindo, o nosso dinheiro será usado para cobrir a incompetência do Lula, é o que diz o Carlos Sampaio, que é deputado federal. Sob o comando de Lula, as estatais voltaram a apresentar resultados deficitários, ou seja, endividadas e muito preocupantes. O PT parece ter a fórmula certa para destruir tudo o que toca. É inacreditável. E é inacreditável mesmo. Gente, quando começou aquele governo de transição, e aí eles falaram, olha, nós vamos mexer nas leis estatais e vamos colocar o mercadante no BNDES. Eu já fiz um vídeo aqui e falei para vocês, ó gente, esquece que a economia vai pro buraco. Isso aqui não tem muita solução, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque é nítido que quando eles resolvem agir com esse mecanismo populista, dessa forma populista, a coisa não dá certo. Não dá certo. Vamos lá, mais uma matéria para vocês, dessa vez uma matéria da Record. Mais uma denúncia ambiental gravíssima. No Amazonas,
morte de botos avança e mais de 70%, mais de 70 caças são encontradas. Parece que esse problema não interfere, não dá atenção para a mídia. Parece que a mídia não está preocupada. Pesquisadores do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mimiauá, no Amazonas, encontraram mais de 70 carcaças de botos tucuxis, ou seja, são 70 botos, um animal que já está em extinção, mortos. Desta vez no Lago Quari, no município de mesmo nome, a 363 quilômetros de Manaus. O novo número se soma a outras 154 carcaças de botos e tucuxis encontrados no município vizinho, Tefé, no Amazonas. Então vamos lá. Nós temos 154 mais 70, 224 botos mortos, que estão um animal em extinção que está morrendo. Pode ter o risco de extinção ainda mais acelerado desses animais. Sabe o que a imprensa está falando? Nada. Isso está acontecendo não é de agora, não. O Siqueira Júnior soltou um alerta sobre a questão dos botos mortos já há 1 mês e meio atrás. E até agora a mídia com um silêncio ensurdecedor. Não falou nada. Tudo caladinho, não falou nada. Deixa estar. Ou seja, mostra que tem 2 pesos, tem 2 medidas. Tem 2 situações diferentes, uma para tratar desse governo e outra para tratar do último governo. Quer um exemplo prático sobre isso? Dá uma olhada no tipo de matéria que era liberada durante a gestão Bolsonaro. Sob a gestão Bolsonaro, emas da presidência morreram por obesidades. Os animais teriam sido alimentados com restos de comida humana por falta de ração. Isso aqui é culpa do Bolsonaro. Entendam, a forma que a mídia passa pano para o governo Lula é preocupante, é assustadora. Porque vendo que há uma conivência, cada vez mais eles vão pouco se preocupando em fazer qualquer coisa pelo Brasil, porque afinal não dá em nada mesmo, para que se preocupar? Mas é por isso que, enquanto a mídia não fala, a gente precisa fazer esse trabalho aqui com vocês, tá bom? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Volto daqui a pouquinho com o nosso último editorial do dia. Grande abraço e vejo vocês lá.